Então, primeiramente a gente quer lá no início, quando tudo começou, mas não quando você começou como maquiadora. Eu quero saber como é que foi pra você na sua adolescência, né? Nossa. Vamos lá no comecinho. Que você teve a sua primeira filha e você ouviu aquilo tudo daquele médico. Nossa, ó, vai ser emocionante, viu? Desde o início. Tá, vamos lá. Quando eu fiquei grávida muito cedo, né? Tava até comentando esses dias com a minha equipe. E amanhã nós vamos fazer uma imersão com a minha equipe só pra conectar histórias. Muito louco. A gente vai ficar a tarde inteira só eu falando de toda a minha história pra elas entenderem como foi a minha vida, como eu sou de verdade, pra gente fazer todos os meus conteúdos baseado nisso. Nessa questão de conexão. Olha só, e como é importante você falar a sua história, né? Uhum. Eu engravidei muito cedo, eu fui abusada sexualmente pelo meu padrasto. E eu não tinha uma boa relação com a minha mãe por conta disso. Então, a minha fuga, naquela época, dos meus 12 anos, era namorar. Então, era estar com alguém. E aí, naquela época, era o pai da Anne. E aí, eu depositei nele todas as minhas esperanças da vida. Tanto que demorou pra eu sair, de fato, desse relacionamento. Porque nessa fase, até os 14 anos, é onde a gente ancora bases, ancora raízes. E a minha família era como se fosse a família dele. Na verdade, não é. Eu tenho a minha família. Sim. Então, demorou um tempo pro meu subconsciente, pro meu cérebro entender isso. Então, quando eu engravidei com 14 anos, minha carta de alforria pra eu poder ir morar com ele, tipo assim, né? E aí, em uma das vezes do meu pré-natal, o médico, para que se você nunca escutou essa história, seja bem-vinda ao futuro provável de uma marginal, né? Que marginal é quem vive às margens, né? E eu morava lá no Parque das Américas, que é divisa com Samambaia, a Curva do Oeste. Então, assim, bem no pé do morro mesmo. Quando a gente foi morar lá, não tinha nem asfalto. Era só vala, enfim. E aí ele falou assim, você sabe qual vai ser o seu futuro? Eu, 14 anos, né, grávida. Eu, não. Ele, seu futuro vai ser grávida, um bebê puxando sua roupa, um outro bebê no seu colo, sua barriga queimada de fogão e o seu marido reclamando que a sua comida tá salgada. Um absurdo isso, né? Ai, meu Deus. Eu nunca... Eu lembro do olho encher de lágrima e da lágrima caindo, assim, sabe? Porque eu imagino tudo. Se você falar qualquer coisa, eu imagino. Sempre foi assim, Sim. né? E a maioria das pessoas é assim, né? E aí, em um segundo, parece que eu vivi um filme rápido. Foi um clique, assim. Sabe filme clique? Foi um clique da minha vida nesse estado. Eu lembro do fogão, de todas as coisas. E aí, essa era uma realidade que eu nunca na minha vida queria experimentar. Então eu falei comigo, né? Seu filho da p... Isso não vai acontecer. E aí eu lembro que eu fiquei, tipo, um tempo triste, umas 2, 3 semanas meio chorosa, bem triste, assim, com isso. E pensando se, de fato, isso seria a minha vida. Eu falei, não vai ser. Eu sei que não vai ser. E aí, esse foi uma viradinha de chave. Foi um cutuque de Deus, falou assim, olha, se tu acomodar, é isso que vai acontecer, então toma cuidado. Um outro cutuque, assim, de Deus foi quando a Anne já tava grandinha, eu tinha terminado com o pai dela, e aí eu dava aula de espanhol em uma escola particular. E isso com 17 anos. Caramba. Começou a trabalhar. Não, eu comecei a trabalhar com 12 anos em quiosque. E também teve uma fase da sua vida que você acompanhava uma tia fazendo faxina, não sim, foi? Isso era antes disso ainda. Isso antes disso. A minha mãe, quando ela fazia faxina, eu ia com ela. Com a minha tia, ela ia fazer faxina, eu ia com ela. Isso foi sempre. aí que despertou seu sonho de morar em Santos. Foi. Ai, essa história é maravilhosa. Tem várias histórias. Vem lembrando. Várias histórias. A gente vai chegar lá. E aí, Mas assim, falando nessa questão financeira, né? Porque a nossa vida tem várias histórias que nos levam para várias coisas, né? Então, a questão financeira é muito pontual. O que me fez ter o despertar, sabe? Porque quando a gente ancora um momento e alguma decisão ali, toda vez quando você busca, um exemplo, toda vez quando eu busco escassez,
na minha cabeça, quando eu busco não ter mais escassez, não passar pelo que eu passei, eu lembro dessa história. E essa que eu vou contar agora. E aí isso me traz mais força de não desistir. Entendeu? Porque no fundo, você sempre será alimentado por você mesma. Ninguém viveu a tua vida como você. Só você sabe as suas dores, né? Exatamente. Então, assim, o que doeu pra você, às vezes pode não doer pra mim, tá tudo bem, a sua dor não é menor que a minha. Mas aí, uma outra história, eu acho que essa escola, sei lá, pagava R$300 por mês, era muito baratinho, aí descontava a mensalidade da Anne. E aí, na época, eu ainda bem jovem, gostava de traquinas, né? De bolacha traquinas. E aí, eu lembro que eu tinha meio que um cofrinho, assim, tipo, com várias moedinhas. Eu abri o cofrinho, fiquei catando moedinha pra dar o dinheiro da traquinas. Coloquei a Anne na bicicleta, rodei uns 3 supermercados no bairro pra eu ver se tinha a traquinas com o dinheiro que eu tinha. Isso, pra mim, foi muito humilhante. Humilhante, de verdade, sério. Eu já com filha e ter que passar por essa situação. Então eu falei, pelo amor de Deus. E daí que é onde toda vez quando eu falo assim, a dor existe, o sofrimento é opcional, mas se for sofrer, que eu sofra com dinheiro, eu lembro desse momento. Sabe? Que eu posso estar na merda, porque eu tava na merda ali, eu tinha acabado de terminar com o pai da Anne, tava sofrendo pra caralho. E ainda mais. não ter o dinheiro pra comprar Ainda, traquina. Velho. É daqui, né? Ai, é humilhação, gente. Aí a humilhação veio. Nossa, veio pesada. muito. Eu falei, pelo amor de Deus. Então, isso é bom e ruim. Mas hoje eu gasto uma média de 2 a quase R$3.000 no iFood. Uou! É péssimo. Mas tem. Péssimo. Não, graças a Deus. Então, porque pra mim isso é sucesso. Pra mim é sucesso, eu abrir o iFood e eu comprar o que eu quiser. Não ficar Acabou. contando as moedas. É isso. Né? Pra mim, Entendi. sucesso é isso, gente. Porque quando eu prestar atenção no valor que eu gasto no iFood, aí eu falo, pô, vacas magras chegaram. Aí, Aí é entendeu? que a situação tá Porque feia. sucesso pra mim é isso, entendeu? Porque esse é meu tipo de sucesso.